Pode tomar o seu assento, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Mateus capítulo de número 1, versículo 1, glória a Deus. Quem encontrou com sinal, diga amém. Este é o livro da geração de Jesus, o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Geralmente, quando as pessoas leem o Novo Testamento, na grande maioria das vezes, se é a primeira vez que você está lendo na vida, você até se encoraja a ler o capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Mas quase a grande maioria, depois que já leu uma vez, prefere começar logo no versículo 18. Até porque, assim como Números, por exemplo, e outros momentos na Bíblia que se contam gerações, parece exaustivo a leitura, quase que desnecessária. Cada versículo bíblico tem uma interpretação em particular, por isso que a gente não pode isolar com uma interpretação única, achando que tudo que a gente pensa a respeito é o suficiente. Não. Por isso que na interpretação bíblica, dentro da hermenêutica e da homilética, a gente lê antes alguns versículos, lê outros depois, lê o capítulo todo. E eu sempre conto uma experiência de um amigo meu. Foi pregar na Argentina, ele estava muito motivado e ele leu um texto isolado escrito assim: pede o que queres, eu te darei. E ele pregou, recebe que Deus vai te dar, recebe que Deus vai te dar. Quando ele terminou, que ele voltou, sentou do meu lado, e aí, gostou? Falei, cara, você leu todo o texto? Lê o texto de novo. E na verdade, era quando Herodes pede a menina o que ela queria, e ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Então isso é muito normal. A gente isola o texto e fala o que vem na cabeça. As genealogias estão aqui por algumas razões. Primeiro, para dizer que Deus é o Senhor do tempo, que Ele conta gerações. Nada fica desapercebido. No livro do Gênesis, no capítulo de número 1, não havia ainda o Cronos. Então nós temos eras de eternidade, e não se sabe prever quantas eras passaram, até que o sol foi estabelecido. E quando então um dia declarou outro dia, ali começou a se contar os dias do Cronos da vida dos homens. Deus é um Deus que contabiliza gerações. Deus é um Deus que contabiliza a vida e os frutos nas gerações. A geração de Caim, por exemplo, existiu
de forma improdutiva. Você só encontra assim: e viveu, e viveu. Todos os semelhantes a Caim e todos os membros da sua geração, o único registro bíblico é e viveu, e viveu, e viveu, e viveu. Mas quando contamos a geração de Sete, você encontra assim: e viveu e gerou, 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 até que Enoque é gerado por último e o Senhor toma-o para si. Significa que enquanto você não for produtivo, Deus não contará a sua existência. Enquanto você não viver para produzir alguma coisa, você não será contado. E o grande desafio não é morrer, mas saber por que viveu. Porque só por viver, sem gerar, sem produzir, sem frutificar, é a mesma coisa que não tivesse vivido. A coisa mais triste que tem é quando você tem a sensação que você está respirando o lugar, você está respirando o ar de alguém, que talvez no seu lugar já teria feito mais, mas Deus te deu a oportunidade de fazer. Percebe? Deus é um Deus que conta gerações. Outra observação: é muito natural que normalmente nós evitamos ter acesso, contato, ou pelo menos sermos contados, conectados com pessoas que não sejam assim de boa índole. Tem gente que na família tem parentes que não são muito gente boa. Ele evita até tocar no nome. Mas não é seu tio? Não, eu nem me lembro, deve ser distante. Então, mas não é o seu primo? Não é o seu parente? Não é o seu... Então, todas as vezes que alguém não é muito bem quisto socialmente, todas as vezes que uma pessoa não foge ao nosso padrão de ética, verdade, né? Transparência, honestidade, tudo aquilo que foge a esse padrão, a gente prefere manter longe da gente. Nem andar junto, deixa essa gente para lá. Não sei nem de quem se trata. É natural, nós somos seres naturalmente portadores de uma capacidade de exclusão imediata. Você sabe que existe uma regra até para se assentar numa poltrona, né? Você sabe por que as pessoas na igreja se espalham? Porque se não houver afinidade do lado de quem ela vai sentar, ela se isola lá no canto. Existe 15 centímetros quadrados, que é como se fosse uma zona de conforto. Você se senta ali, se isola ali e não quer ninguém perto de você. A psicologia explica isso como uma necessidade de proteção e de preservação. Então não é porque você não está legal, você não quer ninguém perto de você. Percebe? E é interessante como a gente tem o hábito de excluir pessoas. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 1, ele diz assim: haverá muito entre vós doentes na fé. São muitas pessoas debilitadas na fé. Mas não os exclua, não os condene, os receba como amor, porque você não sabe que quem ou por quem ele foi ensinado. E às vezes tem gente que vem de um ensinamento de exclusão. Então, receba-os, porque alguns estão fortes para crer um pouco mais, outros não estão tão fortes assim. A genealogia, ela tem uma característica machista. E se você ler na Bíblia, você vai ver que mesmo sendo a mulher a portadora da capacidade de dar geração, de estabelecer herança, as mulheres são excluídas na Bíblia. E geralmente você vê que as gerações são contadas apenas com os homens. E ele, que gerou ele, que gerou ele, que gerou ele, que gerou ele. Na verdade, ele não gerou ninguém, quem gerou foram elas. Elas é quem geraram de fato. Mas era um perfil da sociedade naqueles dias. Jesus, como não seria diferente com Jesus? Já na sua genealogia, ele não só quebra esse padrão, como ele agrega à sua genealogia 4 pessoas da pior qualidade possível. 4 pessoas socialmente no seu tempo potencialmente excluídas, que não eram bem-vindas,
personas não gratas. A primeira, e diga-se de passagem, 4 mulheres. Como se não bastasse, vale a pena lembrar que o valor da mulher naqueles dias se resumia a gerar filho, de preferência que fosse homem. Toda mulher que quando parisse a criança e o pai sabia que era uma menina, ele corria oferecer um sacrifício arrependido de ser capaz de ser pai de homem. Havia um escândalo, era uma vergonha, porque todo mundo esperava a semente da mulher de Gênesis 3:15, que nasceria para pisar a cabeça de Satanás, e tinha que ser um menino. Veja só como era a imposição da sociedade naquele tempo. Jesus, no entanto, vem, quebra com esse padrão. Ele não só insere mulheres na sua genealogia como as piores possíveis. Nós temos uma que dormiu com seu sogro, a segunda que nasceu gerada para prostituição, a terceira que vem de Moabe, de um filho incestuoso com o pai e com a sua primogênita, e uma que nem o nome é mencionado, que é Batseba, aquela que Davi matou o marido para dormir com ela. Perceba que são 4 pessoas, gente boa. Ei, eu conheço, você não é parente de Tamar? Aquela que dormiu com o sogro? Não, rapaz, mentira disso, não sei nem o que você está falando. Te conheço, hein? Você não andava pelas portas você não andava pelas muralhas de Jericó? Não é por lá que você vendia o seu corpo? Prostituta, né? Não conheço essa pessoa, não. Você não vem de Moabe? Você não vem de uma geração incestuosa? Você não tem crédito em Israel. Cadê o seu convênio? Você não é bem-vindo aqui. Não é você que estava se banhando e chamou a atenção do rei, que enquanto os reis iam para a batalha, Davi pensou, vou ficar em casa pela sacada, e desejou a mulher do seu general. De repente você descobre que essas mulheres estão na genealogia de Jesus, inseridas aqui. E 2 características são importantes, porque eu tenho uma palavra de restituição para a sua vida essa noite. Então quem tem ouvidos ouça, e quem puder ficar acordado vai receber mais ainda. Primeiro, a história de Judá é uma coisa, a história de Tamar é algo bem prático, bem rápido. No livro do Gênesis, capítulo 38, Judá casa com uma mulher por nome de Sua, e eles têm 3 filhos, Onã e Selá. Diga comigo, Onã e Selá. Eles têm 3 filhos. Ele sai outra vez para peregrinar e encontra uma esposa para o seu primogênito, Qual é o nome dessa mulher? Tamar. Nós temos 4 Tamares na Bíblia, essa é uma delas. Tamar, quando ele se casa com Tamar, não passam-se alguns dias, o menino morre. A lei determinava, morreu, então o próximo irmão tem direito de assumir a cunhada e dar continuidade à geração. Então ela vai para Onã. Onã tem um comportamento estranho, porque ele não queria que a memória do seu irmão se perpetuasse através da semente dele. Então todas as vezes que ele se deitava com Tamar, ele colocava o seu sêmen para fora. Deus irou-se com esse comportamento, também o matou. E agora ela está viúva de novo. Tem o mais novo, Selá, que ainda tinha que crescer. Judá entrou em desespero, dizendo, peraí, essa mulher é uma viúva negra. Toda vez que ela casa com alguém, meus filhos morrem, meus filhos estão morrendo. Se eu der o mais novo para ela, ele também morre. Então ele faz uma promessa dizendo, não, segura aí, deixa ele crescer, se formar, depois você se relaciona com ele. O tempo passou, o menino cresceu, podia já se casar com Tamar, porém Judá não cumpre a palavra. E a Bíblia diz que ele sai para apacentar as suas ovelhas. Tamar tira as vestes de viuvez e se veste como uma prostituta da estrada. E ela vai à beira do caminho, chama a atenção de Judá, dizendo, vem, deita-te comigo. E ele diz assim, quanto te pagarei? O que é que você tem para me oferecer? Eu posso te mandar alguns cabritos, alguma coisa. Não é o suficiente. Eu preciso de alguma coisa a mais. Então ele agora entrega para ela o seu selo, o seu cajado e o seu cordão. Ele se deita com ela, vai embora. O tempo passa. Ela concebe dele, está grávida. Vai nascer os 2 filhos de Terá, os gêmeos Pérez e Zerá. À medida que ela vai aparecendo grávida junto do arraial, as pessoas estão iradas. E elas correm para matar Tamar.
chamam primeiro Judá que pudesse vir tomar partido. E quando ele se apresenta dizendo: o que é isso? A minha nora grávida, que coisa horrível. Porque alguém sempre sabe. Alguém sempre sabe. Vamos fazer justiça, e que morra agora, e que morra ela, e morra o homem que fez isso com ela. Diga, quem foi o homem que fez isso contigo? E ela diz assim: o homem de quem pertence este selo, este cordão, este cajado, fez isso comigo. E era o próprio sogro. O semblante dele descaiu. Qual era a luta de Tamar? Qual era o desespero de Tamar? Uma noite de prazer, vender o seu corpo, trair seu sogro, manipular sua família, escandalizar sua casa? Não, era o desespero dela em produzir uma geração que pudesse fazer com que o seu nome fosse lembrada. Produzir, porque não é o quanto você viveu, é o quanto você gerou. Escute, olha como funciona. Lá na frente nós temos uma outra circunstância, e agora nós temos Raabe, capítulo 2 do Evangelho, do livro de Josué. A história é bastante interessante, e ela, por antecipação, sabendo dos espias, ela declara, ela faz uma declaração que define todas as coisas. Ela diz assim: nós ouvimos falar de vocês, ouvimos falar do Deus de vocês, ouvimos falar que o Deus de vocês é poderoso, ouvimos falar do Deus de vocês, que o Deus de vocês guarda vocês, livra vocês, peleja por vocês, é um Deus todo poderoso, é um Deus glorioso, é um Deus maravilhoso, é um Deus eterno, é um Deus... A confissão de Raabe é uma pré-antecipação do reconhecimento da graça. Ela confessa o Deus de Israel. Nós temos a história de Ruth, moabita, contei alguns dias atrás. E agora Ruth também, de alguma forma, ela confessa o Deus de Israel. Quando ela diz para Noemi: o teu Deus vai ser o meu Deus. A partir de agora, o que você acredita, eu vou acreditar. E por último, nós temos Batseba. E ela, num momento de desespero, quando está para parir, ela é provada pelo primeiro filho, porque Davi chora, se esperneia, grita, não come, não é possível que essa criança, onde já se viu, e ele é confrontado pelo profeta, dizendo: essa criança vai nascer. Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir que você se vanglorie de um pecado. Imagina Davi olhando para aquele menino crescendo, dizendo: foi uma desgraça, matei o pai, roubei a mãe, violentei ela, engravidei e a criança nasceu, mas pelo menos a criança é bonitinha. Deus não vai permitir que você se vanglorie de um erro, que você tire vantagem, como se Deus fizesse vista grossa para o problema. O profeta diz: vai morrer a criança, porque você não vai se gloriar isso. Porém, a esperança dela era uma geração. Para cada uma destas mulheres, houve uma semente, houve uma contribuição, houve um serviço, houve uma entrega que mudou a história da humanidade. Tamar gera Pérez e Zerar, que lá na frente gerarão, que foi importantíssimo na vida de Moisés. Raabe gera Boaz, que foi importantíssimo para resgatar a Ruth e a Noemi, para que Obed pudesse gerar a Jessé, e Jessé pudesse gerar a Davi. E lá na frente, Batseba, aquela que foi mulher de Urias, no seu arrependimento e na sua dor, na sua confissão, Salomão é gerado. E é interessante que algumas pessoas dizem: poxa, Salomão e a sua sabedoria, porque ele pediu sabedoria e conhecimento. Só que a gente precisa entender uma coisa: a sabedoria não estava em Salomão, ela habitava com ele. A Bíblia diz, quando você lê no livro de 1 Reis, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 19, ele tinha 24 conselheiros para ajudar a decidir sobre as coisas. Então a sabedoria de Salomão não era ser sábio por si mesmo, mas era ter a humildade suficiente de ter 24 pessoas para ele perguntar. Se Deus tem 24 anciões ao redor do seu trono, por que Salomão seria diferente? Não é que a sabedoria habitava exclusivamente nele, mas ele foi sábio o suficiente para se cercar de 24 sábios. E toda a decisão de Salomão passava por eles. O que vocês acham que eu devo decidir?
A decisão é essa. Salomão decidia. Porque eu não vejo muita sabedoria em Salomão, não. Eu não sei se há sabedoria em casar com mais de 1000 mulheres. Foi tão forte isso que no final Salomão termina os seus dias dizendo: é bem verdade que é melhor que o homem tenha uma mulher só. Ele termina a sabedoria dele assim: é verdade que o homem tenha só uma mulher. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Às vezes nós temos vergonha de contar a nossa história. Tem pessoas que até se mantêm distante da gente, porque a nossa história não agrada. Sabe quando é que você começa a mudar a sua história? Sabe quando é que você começa a ter direito de entrar no livro? Sabe quando você começa a ter a permissão de fazer parte de uma história em que Cristo está inserido? Quando aquilo que você gera e produz é muito maior do que você fez lá atrás. O problema é fazer muita coisa errada lá atrás e depois que nascer de novo, não fazer nada de bom agora. Esse é o problema. Como é que você compensa as coisas? Como é que você traz o efeito de resgate, de graça e de restauração? É que tudo que você faz daqui para frente seja compensador, através do seu culto, sua adoração, sua fé, seus filhos, seu trabalho, sua resposta ao altar. Por quê? Porque uma vez que você ergueu a mão dizendo: eu aceito o Senhor como meu Salvador, você vai parar imediatamente no livro dele. E goste ou não, queiram ou não, aceitam ou não, quando ele coloca alguém no livro dele, pode ser uma prostituta, pode ser alguém que deitou com o sogro, pode ser alguém que enganou e manipulou, que vem de um incesto, ou que foi conivente com a morte, ou que foi conivente com o aborto, não tem problema. Quando você reconhece que o que você vai produzir depois vai restaurar tudo que ficou lá atrás, significa que você vai para o livro. Ele te ama, e eu quero abençoar a sua vida com esta palavra esta noite. Coloque a mão direita no seu coração. Eu vim aqui dizer para você, no nome de Jesus, não importa a história, não importa a vergonha, não importa o medo, não importa o trauma, não importa o que as pessoas insistam em se lembrar só para jogar em você. Eu te conheço, hein? Deixe, é bom que te conheçam ontem, para que saibam quanto Deus foi bom e te ajudou hoje. Você entende esta palavra? Diga glória a Deus. Fica de pé comigo no nome de Jesus. Eu vim aqui esta noite profetizar que os teus frutos serão frutos poderosos. Eu venho aqui profetizar que todo o trabalho das suas mãos serão trabalhos de honra e de profundo reconhecimento. Eu vim aqui profetizar que até os teus filhos serão filhos de honra, que até os teus sonhos serão sonhos que manifestarão a vontade e o propósito de Deus. Eu venho aqui esta noite dizer para alguém que a dor que ficou lá atrás, que a vergonha que ficou lá atrás, não se compara com a glória que Deus vai estabelecer sobre a sua vida. E se alguém reclamar, diga: Ele me ama e me colocou no seu livro. Você entende até aqui? Diga graças a Deus. Coloque as duas mãos no seu coração. Aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Lá vem aquela Ruthzinha sem esperança, e de repente ela entra na raiz de Jessé, de Davi, de Jesus, e vão manifestando a graça e o favor de Deus. 2019, diz o Senhor para alguém aqui, será o ano de frutos dignos, será o ano de frutos de excelência, será o ano de frutificação, de honra e de dupla honra. As tuas mãos produzirão efeito, os teus pés caminharão com autoridade, a tua vida se encherá de uma manifestação de favor tal que ninguém nunca mais vai lembrar de onde você veio, só vão lembrar daquilo que você fez, e a Ele seja a glória. Coloque as mãos no coração, diga: Espírito Santo, esta noite eu vou ao altar receber esta oração, e quando eu sair do meu lugar, será como um ato profético. Eu vou deixar
tudo para trás, toda vergonha, todas as histórias, as páginas negras da minha vida, aquilo que me causou vergonha. Diga: Espírito Santo, tem gente que me acusa até hoje, tem gente que aponta os dedos para mim até hoje, mas eu vou sair agora, vou para o altar, vou receber a oração, e neste gesto eu vou declarar que a partir de agora, tudo que eu fizer, aonde eu colocar as minhas mãos, aonde eu colocar os meus pés, eu vou frutificar, eu vou produzir com sabedoria, com excelência, com prosperidade, com graça, com dupla honra, porque eu estou no livro, Ele me colocou lá. Você acredita nessa palavra? Sai do seu lugar, eu quero orar por você esta noite. Oh, mandarabachaka toroboko, eremandarabachai que torobocondosa. Aleluia. Oh, meu Deus. Pastor, não querem ser meu amigo. Jesus é teu amigo, Ele é teu amigo. Pastor, não querem andar comigo. Jesus vai andar contigo. Pastor, não querem ter sociedade comigo. Jesus vai assumir uma sociedade com você. Pastor, não quer estender a mão para mim. Jesus vai estender a mão para você. Ele vai te colocar no livro. Ele vai trazer para a memória daqueles que serão lembrados pelo favor de Deus, pelo amor de Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo e crê nas línguas estranhas, ore em línguas estranhas agora. Não são os teus amigos que te abandonaram, é Ele que te colocou no livro, é Ele quem elevou o seu nível. E aonde Ele te colocou, alguns amigos seus não poderão estar lá. É o teu lugar em Deus. Aleluia. Tão pequeno sou, eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, livre sou, minha rocha, teu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar, em teus braços, eu me escondo, não há o que temer, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Eu quero que você olhe para as suas mãos. Quero que você faça isso, olhe para as suas mãos. Diga: aqui nas minhas mãos está o sangue de Jesus. É a minha vitória, é a nova aliança. Eu declaro esta noite, no nome de Jesus, que as minhas mãos serão cheias de coisas boas. As minhas mãos serão cheias de frutos bons. Eu serei altamente produtivo. Eu manifestarei o favor de Deus. Eu irei gerar frutos poderosos que glorificarão a Deus. E eu serei lembrado de alguém. Eu serei lembrado como alguém
que Jesus escolheu para colocar no seu livro e para honrar no seu livro. Diga: eu recebo agora, as minhas mãos estão cheias. Se você acredita nesta palavra, recebe o que do céu vai descendo sobre a sua vida agora. Em ti, eu creio. Diga graças a Deus. Levante o seu rosto, levante a mão direita lá em cima. Diga: ó Deus, muito obrigado por não ter me deixado sozinho aqui diante do altar. Obrigado por todas estas pessoas que são tão humanos quanto eu. Diga obrigado. Abraça alguém do seu lado e diga obrigado por você estar aqui comigo essa noite.